Então, gente, boa tarde. Vamos dar início aqui à aula, tá? Que aí nós vamos continuar um conteúdo da aula passada, tá? Que eu vou pegar esse notebook de uma rede neural MLP para a classificação do Iris Dataset. E aí nós vamos implementar outras coisas que a gente não tinha feito. Aí eu uso esse mesmo dataset aqui, arquivo do Iris Dataset, né? Tá vendo? Igual está explicando aqui. Esse código implementa o early stopping, dropout, salva a melhor arquitetura e conjunto de peso durante o treinamento. E também permite a entrada de dados pelo usuário, de modo a permitir que a rede neural faça a previsão, estimação com esses novos dados. Então, a gente vai ver primeiro esse, depois eu vou explicar esse PDF aqui, umas métricas de avaliação, e depois eu tenho esse outro notebook fazendo uso disso que eu vou explicar aqui. Então, é melhor a gente ir por partes do que eu pegar esse aqui e explicar tudo. Então, é melhor a gente ir devagar para entender melhor, ok? Tá? Qualquer dúvida, tá, gente? Só vocês falarem aí, tá? Bom, então vamos lá. Então, eu vou até limpar aqui. Então, aí aqui tem, no caso, as bibliotecas, né? Vão ser utilizadas. Isso, rodou a célula. Aí aqui, né, ele está lendo o dataset. Aí eu vou explicar agora aqui que esse describe aqui, a gente vai ver quando rodar, ele gera, como os dados aqui são numéricos, né, as colunas que são numéricas, ele faz nesse comando, ele faz uma estatística, ó, ele conta quantos elementos tem, a média, tá vendo? O desvio padrão dos valores, o mínimo, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, qual é o maior valor para cada uma das colunas numéricas, tá? Esse describe que faz. Aqui. Quando ele lê aqui o pandas, na read CSV, ele retorna um data frame, aí do data frame o describe retorna isso aqui. Tá vendo? Tanto é que está aqui, descrevendo os dados. E esse info, que é interessante também, na verdade, mais até interessante esse info, que ele faz o que aqui? Ó? Ele diz o seguinte, ele tem 150 entradas, 50 dados, aí ele diz, para cada uma das colunas, ele tem 5 colunas aqui. Tá vendo? 5 colunas que ele diz aqui. Aí ele diz quantos valores que ele tem não nulos para cada uma das colunas e diz qual é o tipo do dado. Então, para essas 4 primeiras colunas, ele dá como float, ou seja, são números flutuantes. E para o último aqui, espécie, object, normalmente, geralmente é uma string, tá? Então, tá como era para ser mesmo. Ok? Esse info que faz. Tá vendo? Então é que ele fala, info dos dados, tá aqui, ó. Né? Que ele tá mostrando aqui. E aqui, ó, ele está mostrando 10 primeiros exemplos. Head quer dizer que cabeça. E aí, quando eu ponho aqui a quantidade, ele mostra do início do data frame quantos eu quero aqui. Então, ele pega aqui e me mostra os 10 primeiros. Tanto é que vai de 10 primeiros. Vai de 0 a 9. E os 10 últimos, tail, quer dizer cauda, né? Então, ele mostra os 10 últimos, que vai de 0 a 149. Então, você vê que ele mostra os 10 últimos, certinho. Tá? Aí, galera, vamos fazer o seguinte, tá? Conforme vai explicando, qualquer dúvida, tá? Vocês avisam aí, tá bom? Qualquer dúvida, tá? Vocês vão falando. Me chama a minha atenção aí. Aqui, mais uma vez, né? Ele está
desenhando o gráfico bidimensional aos pares. Então, ele pega aqui sepal length, sepal width, que como está numérico, aí ele está desenhando essa aqui como X, essa como Y, petal length, petal width, está vendo? Ele vai fazendo algumas combinações aqui. Tá? Porque, como eu tenho 4, se eu faço combinação de 4, 2 a 2, né? Não sei se vocês lembram, né? Então, eu faço aqui, ó. Combinação de 4, 2 a 2. Como é que fica isso? Isso aqui é o quê? No caso, é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Então, aí a gente sabe, aí aqui em cima, né? Vai dar 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 24. E embaixo vai dar 4. Então, a gente tem 6 combinações. Eu só estou botando algumas aqui, né? Eu botei 1, 2, 3, 4. Tá? Eu estou fazendo 4, para que não ficar coisa demais. Aí, olha só que interessante. Aí a gente vê, deixa eu diminuir aqui só um pouquinho para ver o gráfico todo, na célula. Deixa eu ver se ele... Nossa. Aqui, ó. Aí a gente vê por espécie, ó. Então, você vê que o azulzinho, ele nunca mistura com os outros, ó, tá vendo? Ele nunca mistura. Então, esse é o mais fácil de classificar, que ele nunca mistura, tá vendo? E qual é uma situação? Aí a gente também pode, até analisando aqui, ver que dependendo de como eu escolho, a mistura é menor. Tá vendo? Se quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Concorda comigo? Por exemplo, se eu passo... Caraca, bicho, eu não sou bom desenhista. É melhor eu pegar uma linha aqui mesmo. Se eu passar uma linha, por exemplo, por aqui assim, ó, o que acontece? Vai ficar aproximadamente 3, 4 amarelo para o lado, errado como verde, e um verde... Não, pera, não, isso aqui já é azul, né? Embaixo é azul. E nenhum verde errado. Tá vendo? Eu erro pouquinho aqui. Tá vendo? Eu erro só um pouquinho do amarelo. Tá? O azul nem precisa, né? Basta passar uma reta aqui que ele já é isolado do resto todo. Só para mostrar para vocês que quanto mais fácil você puder passar uma reta para separar os elementos, mais fácil é de classificar. O negócio é que a rede neural, ele costuma dar bom resultado, por quê? Porque ela, na prática, ela não faz uma reta, ela costuma fazer uma curva aqui, ó. Tá vendo? Aí deixa menos aqui, ó. Entendeu? Por exemplo, ela faz alguma coisa assim. Tá? Entendeu? Aí, se você ajustar bem, ela pode fazer até uma curva assim, ó. Ou seja, deixa todos os verdes para um lado e todos... Aí, só que aí ele ficou... De repente, ele pode ficar também super ajustado, né? Para dar aquele overfit. Mas até dá. Tá? Então, você vê, ó, que dependendo... Ó, que aqui você já vê que o verde e o amarelo aqui já mistura mais. Tá vendo aqui, ó? Aqui, então, nem se fala. Tá vendo? Verde e amarelo mistura pra caramba aqui. Tá vendo? Então, isso é interessante para a gente observar.
tá? Fazer essas observações. Tá? Conseguiram entender isso que eu falei aqui dos gráficos, gente? Conseguiram pegar a ideia? Ah, legal. Tá vendo? Porque às vezes você observando, né, você pode ver se tem alguma coisa que possa permitir obter resultados melhores, tá? Bom, esse primeiro... agora deixa eu voltar o tamanho aqui da fonte, né? Acho que agora tá bom para enxergar. Então, aqui, ó, tá print data species unique. Então, ele vai pegar das espécies, então eu vou mostrar os valores únicos que tem. Então, ele vai mostrar o quê? Íris setosa, versicola e virginica. Tá? Ele vai imprimir. E aqui, eu vou jogar ele aqui para dentro. Vou guardar ele nessa variável. Aqui. Olha só que interessante que eu estou fazendo aqui, ó. No notebook passado, eu fazia manualmente, ó. Como assim manualmente, professor? Eu pegava, ó, tudo no meu dataset. Todo lugar que a espécie era íris setosa, eu botava 0. Onde que era íris versicola, eu botava 1. Quando era íris virginica, eu botava 2. Agora eu vou fazer isso automático. Entendeu? Por quê? E se imagina que se em vez de 3 eu tivesse 10, tivesse 50 classes, tivesse 1000. Porra, eu ia ter que botar aqui 1 por 1. Tá? Como é 3, tudo bem. Tá? Por isso que eu estou falando, ó, automatizando o processo de codificação. Imagina se fosse 100 espécies. Tá vendo aqui? Então, eu guardo aqui quais são as espécies únicas aqui. Aí, ó, num classes, eu armazeno o número, ou seja, eu pego a quantidade. Eu pego quais são e len me diz a quantidade. Apesar que eu poderia também botar aqui len espécies, que daria a mesma coisa aqui, né? Se eu quisesse, que dá o mesmo resultado. Tá? Aí, o que eu faço? Ó, para cada uma, ó, para ir indo de 1 até o número de espécies, o que eu faço? Aonde a espécie foi igual àquela primeira, eu boto um número aqui. Então, ele vai botar 0, 1, 2 e vai me mostrar aqui. Quer ver? Ó? Vamos ver? Eu vou executar para vocês verem. Então, tá vendo? Ele substituiu onde estaria íris versicola, íris virginica, ele substituiu. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Só para provar. Aqui, ó. Insert cell above. Se eu der aqui, ó, print espécies. Tá vendo? Igual para aqui, ó. Você vai ver que vai vir aquela íris versicolo, íris virginica. Quer ver? Ó? Tá vendo? Íris setosa, versicolo, virginica. Tá aqui. Tá? O número de classes, ele vai retornar 3, que é o quê? 1, 2, 3. Ó. Deixa eu dar aqui, ó. Ó. Print num classes. 3. Ó. Por quê? Isso aqui vai me dar o número de neurônios da camada de saída, né? Que vai ser 3. Tá? E aí aqui ele faz a substituição automática. Tá vendo? Aí eu procuro. Em cada uma, como é que eu vou ter espécie? Então ele pergunta, onde que tiver o primeiro, íris setosa, que é a espécie quando o I é 0, põe 0. Onde que tiver íris versicola, que está na posição 1, vai botar 1. E onde está íris virginica, o I é 2, ele bota 2 no lugar. Igual estava aqui em cima. Mas só que eu faço automático, que igual eu falei, imagina se fosse 100. Tá? Beleza, galera? Então, conseguindo acompanhar aí, né? Tá, bacana. Então, vamos continuando aí. Agora, o que vai fazer aqui? Ó? Eu vou converter o data frame, né, para arrays NumPy para processamento. O X é o dado, né? O array é o dados de entrada e o Y de saída. Por quê, gente? Preste atenção. A gente sempre vê um método desse de machine learning, que no caso aqui é uma deep learning, a gente sempre vê como Y
igual a f de x. Tá? Então, x é a entrada e y é a saída. E o f de x, tá? Quer ver? Vamos fazer assim, ó, só para vocês verem legal. Vou mudar aqui Markdown. Tá? Então, o que eu vou botar aqui? Ó? X é o conjunto de dados de entrada. O y é o conjunto de dados de saída. E o que é o f? Aqui. É a técnica de IA ou machine learning, tanto faz, tá? Que leva, aproxima o melhor possível a entrada da saída. Ok? Então, é que ele vai levar, aproximar o melhor possível. Tá? Como assim o melhor possível? Ele vai tentar, o F, a técnica de A, vai tentar, a partir do dado de entrada, gerar um Y, que no caso vai ser o Y', tá? Que vai ser o mais próximo possível. Lembra que a gente vê, ó, que o erro é o quê? Né? É o ABS, né, de Y' menos Y. Tá? Tá? Aí a gente já sabe que o Y é o dado de saída. E Y' é o quê? É a saída fornecida, né, por F. E é a técnica de A que a gente está utilizando. Tá? Então, o erro é o quê? É a diferença entre a saída a fornecida, né, obtida, né, pela técnica, e Y é a que eu quero. Então, eu quero minimizar isso, eu quero levar o erro para zero. Tá? Então, ó, o objetivo da técnica de IA é minimizar o erro, levando o mais próximo possível de zero. Beleza? Mais próximo. Esse aqui é o objetivo. Tá? Levar o erro o mais próximo possível do zero. Tá? Ok? Estão conseguindo acompanhar aí, gente? Gente, por favor, tá, galera? Se teve alguma dúvida, professor, não entendi. Galera, fala. Valeu, Paulo, Nicolas, aí dando retorno. Isso mesmo, cara. Se não entender, por favor, tá, gente? Fala, professor, ó, não entendi. Ó, me explica aí de novo e tal, para não dar ruim, tá? Então, tendo alguma dúvida, por favor, me chama, tá? Legal. Então, isso aqui, como que está Markdown, ele não é executado, tá vendo? Se eu der run, ele fica como texto, tá vendo? Fica como texto. Porque eu botei a célula como Markdown. Tá? E o bom é que vai ficar gravado, depois vocês vão ver aí direitinho. Agora, o que ele está fazendo aqui? Ó? O número de dados de entrada, tá? É o número de colunas menos 1, porque o número de colunas do dataset é 5, que é o quê? É esses 4 aqui, sepal length, sepal width, petal length, petal width, e a espécie é o dado de saída. Então, por isso que eu botei. Qual o número, quantas colunas tem aqui? 5, menos 1, 4. Então, o número de dados de entrada vai ficar 4. E aí ele bota aqui X, ele recebe, tá vendo? De 0 até a
4, ele pega os valores, ou seja, ele pega simplesmente os valores, e o y, tá vendo? Ele pega aqui, ele está pegando o quê? Todas as linhas e a coluna de 0 até a 4. E aqui ele pega todas as linhas só da coluna dessa daqui. Tá? Quer dizer, ele pega de 0 até o que? Num dado central é -1, né? Então, vai de 0 a 3. Né? E aqui pega só a coluna 4, que é a última. Se ele tem 5, ele vai de 0 a 4. Aí ele mostra que até a forma de x e a forma de y. Então, a gente vai ver o quê? Aqui vai dar 150 linhas e 4 colunas, e aqui vai dar 150 linhas e uma coluna. Aí aqui ele vai mostrar só os 3 primeiros aqui de cada um, só para a gente ver. Quer ver? Viu? Aqui tem 150 linhas, 4 colunas, e aqui tem 150 linhas. Quando ele não põe aqui, a gente sabe que é uma coluna. Tá? Tá aí. Só para a gente ver se está certinho. Então, agora, gente, que está o pulo do gato. É interessante a gente transformar, fazer a normalização dos dados. O que quer dizer normalização dos dados? Trazer os dados para o intervalo 0 e 1. Isso que é a normalização. Tá? É o mais comum que a gente faz, é trazer para o intervalo 0 e 1. Tá? Então, eu vou usar essa biblioteca da Normalizer, da biblioteca sklearning. Tá? Então, tá vendo? Eu vou pegar os dados aqui de entrada e vou transformar. Tá vendo? E o legal é que depois eu vou guardar esse carinha aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Então, e aí ele pega aqui, só que agora eu vou trabalhar, em vez de eu trabalhar com esse x aqui, eu vou trabalhar com esse o quê? X normalizado. Então, eu pego aqui, transforme x. E aí, eu vou mostrar aqui os 3 primeiros. Tá vendo os 3 primeiros sem estar normalizados aqui? Agora, quando está normalizado, você vai ver que ele vai ficar entre 0 e 1. Tá vendo aqui, os 3 primeiros? Está tudo entre 0 e 1. Tá? Está entre 0 e 1. Tá vendo? Aqui está 5.1, 3.5, 1.4, 0.2. Tá vendo? Aí ele normalizou. Ficou entre 0 e 1. Bacana? Aí eu normalizei. Agora eu vou quebrar meus dados para treinamento e teste. Lembra que na aula passada, por isso que está até comentado aqui, eu botei aqui 80% para treinamento, 20% para teste, aí eu fiz as contas aqui na mão e essa divisão. Olha como é que fica muito mais simples eu fazer usando essa biblioteca aqui, Train, Test, Split. O que quer dizer isso? Split quer dizer o quê? Dividir. Tem lá, banana split. É o quê? Banana dividida em pedaços. Tá? Split é dividir em pedaços. Então, eu vou dividir em quais pedaços? Treinamento e teste. Legal? Aí, olha só que legal. Eu digo aqui, Train, Test, Split. Eu digo quem é o X, que o X é o meu X normalizado. O Y é aquele mesmo que já estava. E eu digo qual é o tamanho do teste, que é 0.2. Logo, 0.8 vai ficar para treinamento. Ele sempre faz... O treinamento é 1 menos o teste. E o teste é 1 menos o treinamento. Eu podia botar aqui também, train size. E aí eu botava 0.8, tanto faz. E aí aqui ele me divide. Eu boto aqui, o X de treinamento e o X de teste. O Y de treinamento e o Y de teste. Tá vendo? Num comando só, isso tudo, que eu fiz aqui em cima, esse trololó todo aqui, ele faz numa linha só aqui, Fica bem mais fácil. Né?
Tá? Aí, ele vai me mostrar aqui, ó, tamanho do conjunto de treinamento, conjunto tamanho de teste. Então, a gente sabe que tem 150 dados, 80%, acho que vai dar cento e pouquinho ali, quer ver? Ó? Vai dar aqui, ó, tá vendo? Vai dar 120 para treinamento e 30 para teste. Tá vendo? Ele te diz aqui quantos que ficou. Tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, e dividir, quer ver? Só para vocês verem. Se eu botar 0,7, aí vai diminuir aqui. Quer ver? Só para vocês verem. Não, teste não, tem que botar 0,3, né? Se eu botar 0,3 para teste, vai ficar 0,7 para treinamento. Aí vai aumentar aqui e vai diminuir aqui. Viu? Só para mostrar para vocês faz. Tá ok? Uma coisa, gente, que é bom também, se for o caso vocês fazerem, deixa eu ver aqui, ó. Shuffle. Deixa eu ver. Aqui. O que quer dizer, ó, esse shuffle e got through aqui? Esse shuffle e got through, shuffle quer dizer o quê? Embaralhar. Para ele não pegar os dados na sequência. Tá? Então, às vezes, é legal você dar uma embaralhada aqui nos dados aqui. Quando esse shuffle, ele embaralha os dados. Tá? Para você não pegar sempre os mesmos. Bom, então tá aqui, rodou. Aí aqui, o que ele faz agora? Ó? Isso aqui é uma coisa importante. Ó. Muda os rótulos da classe 0, 1 e 2, e nesse exemplo para one hot vector. O que quer dizer isso? Eu não tenho 3 classes, então esse one hot vector ele vai me criar um vetor de 3 posições, que é o número de classes, e aí ele faz o seguinte, que é exatamente o número de neurônios da camada de saída. Por quê? Ele não é zero? Quando a espécie for zero, ele vai fazer o quê? Ele vai botar 1 na posição 0 do vetor. Quando a classe for 1, ele põe 1 na posição 1 do vetor. E o resto é 0. E quando for 2, ele põe 1 na posição 2 do vetor e o resto é 0. Tá? Ele faz isso automático para a gente. Entenderam o que é esse one hot vector? Ele representa o 0, 1 e 2 como vetores de 0 e 1, onde ele tem 1 na posição que equivale o valor que me interessa, e 0 no resto. Tá vendo? Se é 0, ele tem 1 na posição 0. Se é 1, ele tem 1 na posição 1. Se é 2, ele tem 1 na posição 2. Tá? Beleza aí, galera? Tá indo, né? A moral aí da história aí desse one hot vector. Legal. Aí aqui, ó, ele transforma, tá vendo? Automaticamente, tá vendo? O Y-train, que é a saída, né, que ele tem que transformar, tá com esse aqui, ó, NP utils, to categorical. E aí eu digo o número de classes, que esse número de classes me diz qual vai ser o tamanho do vetor aqui. Como lembra que o número de classes era 3? Então, o vetor aqui vai ter tamanho 3. E aí serve para dizer. Tanto é que agora o Y-train, Y-test, antes aqui era, cadê aqui, ó? 120, 30. Antes era 120 com 1 e 30 com 1. Agora vai ser o quê? 120 com 3 e 30 com 3. Quer ver? Viu? Ó? 3, porque é o tamanho aqui do vetor, 3 colunas. Então,
é uma matriz com 120 linhas e 3 colunas. E a outra, 30 linhas e 3 colunas. Tá? Top. Aí agora que tem as bibliotecas que vai determinar a rede neural. Sequencial. Por quê? Porque eu boto uma camada após a outra. Por isso que é sequencial. Essa camada densa é porque todos, a princípio, os neurônios estão interconectados. Esse activation é a função de ativação. E o dropout é para fazer aquele dropout que desconsidera neurônios e ligações, igual eu expliquei na aula passada. Então, deixa eu executar. Agora ele vai, tá vendo? Eu criei um modelo sequencial. Né? Aí ele tem o quê? Input DIN. Ele diz o número de neurônios da camada de entrada, a dimensão de entrada. Input DIN, dimension, é camada de entrada. Aí é quanto? Num dados de entrada, que é 4. Tá vendo? Cria uma camada de entrada com 4 neurônios, seguido por uma primeira camada com 50 neurônios, ambas com a função de ativação ReLU. Porque eu botei aqui, ó, activation ReLU. Tá? Lembra lá nos primeiros slides? Lembra? Eu falei que tem ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica. Entendeu? Existe até outras. Tá? No aqui embaixo tem a softmax que eu expliquei também. Tá? Quando eu chegar aqui eu explico de novo. Aí, depois eu crio uma outra camada intermediária com 30 neurônios, com a função ReLU. Aí aqui eu crio uma camada dropout com probabilidade 0,3. Eu crio uma outra camada com 15 neurônios, função ReLU. Aí aqui a camada final. Por que é a final? Porque eu estou usando o número de classes. E como é a final, tá? E é um problema de classificação, eu uso a softmax. Que é o que é essa softmax? Ele vai me acender, o neurônio que tem a maior probabilidade de ser aquele que me dá, que aqueles dados representam a classe. Tá? Aí eu uso esse softmax. Então ele pega ele acende o neurônio que tem a maior probabilidade. E número de classe, por quê? Que é o tamanho lá daquele vetorzinho lá, que é 3. Esse modelo aqui, eu vou compilar. Então, a função de perda, que é o quê? Que é onde que eu calculo o erro. É categorical cross entropy, tá vendo? Ele calcula a cross entropia para problema de categorias, ou seja, de classificação. Tá? O otimizador que eu vou usar é o Adam, tá? Existem vários otimizadores, tá? No caso, eu vou usar o Adam. Tá? E a métrica aqui que eu vou utilizar é a accuracy, é a precisão. Tá? Se às vezes você tiver um pouquinho ainda de dúvida a respeito disso aqui, ó, tu vem aqui no Google, como a gente está usando a biblioteca Keras, tu bota aqui Keras Compile. Tá vendo? Aí ele vai aqui, ó, Model Train. Aí, tá vendo? Aí ele diz aqui, ó, Compiler, Optimizer. Tá vendo? Aí ele te diz aqui, ó, Optimizer. Tá vendo? String que diz qual é o otimizador. Se você quiser saber quais são, é só clicar aqui, ó. Aí ele vai te dizer os vários que tem, tá vendo? A da delta, a da factor, a da grade, Adam, Adam W, a da max, Lion, Nadam, Optimizer, RMS Prop, SGD. Tá? O outro aqui, ó, loss. Tá vendo? Tá vendo? A função de perda deve ser um string, nome da função de perda. Tá vendo? Aí você pode ver, deixa eu ver, acho que é aqui, ó. As que tem. Binary,
cross entropy, binary focal, categorical cross entropy, categórico, blá, blá, blá. Tá vendo? Tem um monte aqui. Tá? Então, fica difícil explicar tudo de uma vez. Tá? Aí, que no caso, a gente vai usar essa categorical cross entropy, porque, tá vendo? Ele calcula a entropia cruzada, a perda da entropia cruzada entre o labels, que é o quê? É o Y, e a predição, que é o Y'. Ou seja, ele vai calcular o erro de acordo com essa função aqui. Tá vendo? Label é o Y, e a predição é o Y'. Tá vendo? Lembra aqui que eu mostrei aqui, ó? Cadê o erro? Cadê aqui que eu anotei? Aqui, ó. Tá? O erro entre o Y', que é a saída fornecida, e o Y, que a gente já sabe aqui, que é o conjunto de dados, que eu já tenho. Tá? Aí, só que em vez de usar ABS, ele usa aquela função cross entropy. Tá? Beleza? Tem mais o outro ali, ó. Que ele fala aqui, que é a metric. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Aí é só você ler, ó. Quer ver? Cadê aqui? Metrics. Cadê? Tá vendo? Vendo metrics. Quando ele diz aqui, ó, Keras metrics. Tá vendo? Aí ele diz, ó, AUC, accuracy, binary accuracy, blá, 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 tá vendo? Tem um monte aqui, ó. Imagina, se eu for explicar isso aqui, a gente vai perder 1, 2 aulas só para explicar esse tanto. Entendeu? E a accuracy por que a princípio nós estamos usando isso, que é fácil. Ele está falando assim, calcula quão frequente o Y' é igual ao Y. Então, ele conta e vê. Quanto maior for, mais preciso é. Então, por exemplo, eu tenho 120 dados. Né? Se eu acertei 60, eu acertei 50%. Aí, se eu acertei 90%, acertei 75%. Então, eu quero que essa accuracy aí seja a maior possível. Né? Tá? Ok? Accuracy é a precisão. Então, precisão tem meio lógica, né? Eu quero que seja maior, né? O erro eu quero minimizar e a precisão aumentar. Então, é meio... Geralmente, se você está minimizando o erro, você está aumentando o acerto, né? Um é o contrário do outro. Tá? E aqui o summary, ele vai mostrar um sumário da rede neural. Quer ver? Ó? Deixa ele mostrar aqui que aí, executor. Tá vendo? Esse summary, tá vendo? Ele diz que o modelo é sequencial, uma camada após a outra. Tá vendo? Tá vendo? Ó? Aí tem 50, 30, 30, 15 e o 3 aqui. E aqui ele diz o número total de parâmetros, ou seja, de pesos. Né? Quer ver? Ó? Se você pegar aqui, ó, vamos fazer aqui uma continha. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem 4 de entrada, né? Quer ver, ó? Insert, agora vamos botar assim, ó. Num pesos, ó. 4 vezes 50 vezes 30 aí você fala, pô, essa camada aqui, ó, ela tem 0. Então, não conta. Tá? Tá. Aqui, ó. Ele tá... Tá vendo que ele tem aqui 250? É porque ele tá contando aqui o do bias aqui. Aí, por isso que aqui é a soma. Ele pegou aqui 5 vezes 50, 250. Tá? Aí, aqui, ele pegou aqui, ó, 50 vezes 30, 1.500, mais
os 30, que é o do bias. Aqui, a mesma coisa, ó. 30 vezes 15, 450, mais 15 do bias, 465. 3 vezes 15, 45, mais 3 do bias, 48. Se você somar 250 mais 1.530, mais 465, mais 48, vai dar esse número aqui. 2.293, tá? Que é o número de pesos. Então, tá? Vou apagar aqui. Aí agora ele vai executar a rede neural. Aí aqui, ó, essa aqui, ó, callbacks, early stop e model checkpoint, o que ele faz? Esse early stop é para ele parar com a paciência, quer ver? Ó? Então, até aqui eu criei um objeto ES, que aqui ele recebe early stop, aí ele vai monitorar o quê? O val loss, tá? Que é o valor da perda. Se é perda, eu quero minimizar. Verbose 1 é só para mostrar. A paciência é o quê? 10 é o quê? Quantas iterações sem melhora do melhor valor seguido eu paro. Então, se tiver, eu botei 10, então se tiver 10 iterações sem melhora do melhor, eu paro. Esse min delta é o quê? Se eu tiver a diferença de um para o outro menor do que esse valor, eu não considero que melhorei. Tá? Como assim, professor? Ó, eu tenho um valor, quer ver? Aqui é 0,001. Então, são 3 zeros. Por exemplo, eu tenho um valor aqui, que, por exemplo, que fosse assim, ó, 0,581. Tá? E esse foi numa iteração o erro. Na outra iteração foi 0,868, eu vou botar aqui, 759, que é 868, 757. Concorda? Ó? Esse segundo aqui, ó, que é na iteração 10, por exemplo, eu tive esse erro. Aqui na iteração 11, tive esse erro. Concorda que esse segundo aqui é menor que esse, não é? Mas só que a diferença é menor do que esse min delta. Tá vendo? A diferença tem que dar na quarta casa decimal. A diferença deu na quinta. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Tinha que dar até aqui. Ele só deu, na verdade, na sexta casa decimal. Então, ele considera como se não tivesse alterado. Por quê? Que eu determinei isso. Tá? Entendeu? Ele só alteraria se fosse aqui. Ó, aqui está 7 e aqui fosse, por exemplo, para 6. Aí alterou. Tá? Aí aqui alterou para 7, mas ele só alterou aqui atrás. Ó. Por exemplo, mesmo que aqui fosse 4, tá vendo? Em tese, esse número é menor que esse. Mas como a diferença ocorreu num valor após a quarta casa decimal, ele não considera. Tá? E aqui, restore best weights, ou seja, ele recupera o melhor peso. Então, pode ser, ele sempre guarda o melhor, tá? O melhor peso, a melhor configuração da rede. Tá? Isso botou aqui true. E nesse model checkpoint é para quê? Ele salva o melhor modelo durante a validação com melhor accuracy. Ele salva onde isso? Nesse aqui, model, aqui, ó. Model H5 aqui. Ele salva nesse model H5 aqui. Tá? Então, ele monitora, tá vendo? Val loss, min, tá vendo? E aí, ele só salva o melhor.
Então, save bash on. Só salvo o melhor, bota true. Ok? E aqui que ele vai fazer o treinamento. Aqui que é o comando efetivo de treinamento, aqui, fit. Então, ele dá o quê? O X do treinamento, o Y do treinamento, aqui o dado de validação, o tamanho do batch, tá? Espera aí que eu já vou explicar isso, o número de épocas, que também já está lá em cima, que eu vou explicar, verbose, ou seja, ele vai mostrar as iterações, e o callback, que foi esse ESMC que eu especifiquei aqui em cima. Agora, o que é o número de épocas? Eu quero que isso rode um máximo de 200 vezes. Mas ele pode não chegar a 200 porque eu botei a paciência. Tá? Ele pode, eu disse é um máximo. Mas como eu tenho aqui o early stopping, ele não necessariamente vai chegar no 200. E o que é o batch? O meu dado de treinamento, eu não tenho 120. Então, a cada uma dessas 200 iterações, ele pega os 120 dados de 20 em 20. Tá? Ele vai pegando de 20 em 20. Tá? É isso que ele está fazendo. Então, agora eu vou botar para rodar. Quer ver? Ó, época 1 de 200. Espera aí que ele já vai começar a rodar. Ó. Tá vendo? Aí ele vai rodando. O meu aqui, que a máquina é rápida, você vê que já deve ter até acabado já. Deixa eu ver. Porque o meu está configurado para usar placa de vídeo. Eu tenho a placa de vídeo boa. Tá vendo? Aqui, ó, o val loss melhorou. Aí ele vai rodando. Até uma hora, quer ver que melhorou o val loss. Vai ter olha, não melhorou. Aí, a hora que ele vai... aqui ele melhorou. Se ele passar, antes de chegar na época 200, se ele passar 10 sem melhorar, ele para antes de chegar no 200. Vamos ver se ele parou antes de chegar no 200? Eu acho que sim. Ó. Vamos ver. Ó, ele parou no 153, ele não precisou chegar no 200. Então, ele parou de melhorar na 143, 142. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ó, 143. Val loss improved, ele melhorou. Então, se você for ver, ó, a última vez que ele melhorou foi aqui. Na época 143. Daqui para cá ele não melhorou mais. Ó. Tá vendo? Did not improve, tá vendo? Ele não melhorou mais. Então, dá 143 mais 10, 153 aí, ó, early stopping, tá vendo? Ele parou. Eu botei 10, né? Ele parou. Ele passou 10 iterações sem melhorar. Como é que tá indo até aí, galera? Estão conseguindo acompanhar? O Paulo Augusto está digitando aí. Opa, show de bola. Bacana. Aí, agora, a gente vai mostrar aqui, ver o desempenho dela. Ó. Então, a princípio aqui, eu vou fazer aqui a predição. Aí ele me disse que a acurácia foi de 96,66. Ou seja, dos 120, ele errou um tiquinho ali. Tá? Quer ver? Então, se a gente fosse fazer a conta, qual que é? 120 vezes 120 vezes 0,9666. Então, ele acertou 116 e errou 4. Tá? Ele acertou 116 e errou 4. Aqui. Pô, tá bom, né, cara? É uma precisão boa. Né? Aí aqui ele vai me mostrar os gráficos. Tá vendo? Aí ele parou aqui no 153. Você vê, ó,
que a partir daqui a curva já começou a ficar plana, ó. Aí você vê aqui do 143, ele ficou a derivada que ficou zero. Ó. O que a derivada é zero? Ele ficou aqui, ó, é paralelo ao EX, ó, tá vendo aqui? Ó? Aí deu 10 iterações aqui, 143 aqui, ó. Daqui para cá, mais 10 ele parou. Tá? Tá vendo? Que aqui, como é validation loss, ele como é loss, é perca, né? Erro, eu quero minimizar. Então, tu vê que ele começa alto e diminui. Aqui é accuracy. Como eu quero ver o acerto, ele começa abaixo e vai aumentando. Tá? Aí você vê que aqui ele já ficou nessa regiãozinha aqui. Aí a vantagem é que, como eu botei lá para ele guardar o melhor, ele guardou o melhor que ele achou aqui no meio. Tá? Aí, ó. Agora, o que ele vai fazer aqui? Como salvou o melhor modelo em Model Checkpoint, eu não preciso salvar ele aqui, porque se eu quisesse, eu poderia também botar aqui Model Save. Tá? Mas como eu já salvei lá, se você olhar no teu HD, ele já tem esse arquivinho lá. Aqui, tá, gente? Quando você rodou, você não esquece de alterar aqui, que antes estava, acho que era BEF, tem que ficar Model H5 aqui. No fit aqui. Na Model Fit. Aí aqui, ó, ele vai salvar esse transformer nesse arquivo pickle, é um arquivo binário. Tá vendo que eu boto a extensão PKL? Lembra quando vocês programavam lá em IP, história de dados, você tinha o arquivo texto e arquivo binário. Esse pickle ele salva no arquivo binário. Tá vendo? Tanto é que ele põe W, write, na escrita, B, binário. E aí ele salva aquele transformer. O que é esse transformer? É aquela forma que ele normalizou os dados. Eu salvo para poder usar isso aí depois. Tá? Aí aqui está mostrando o quê? Como é que eu posso carregar o modelo para usar depois, se eu quiser. Então, eu uso aqui o Load Model, carrego, Model H5 que eu já tinha salvado. Eu também recupero, tá vendo? RB, read binary, né? Aqui WB, write, escreve no binário. E aqui, read binary. Não lembra que lá no C tinha também lá no... Só que em vez de open era fopen. Não sei se vocês lembram disso. Aí ele lê o model iris PKL, foi o que salvou o nome aqui. Ó, modelo carregado do disco, ele mostra. Aí você vê que é aquele mesmo modelo lá, tá vendo? 2.293 parâmetros. Ele carregou belezinha. Tá? Bacana. Aí aqui ele mostra, né, que mantém a precisão, tá vendo? Manteve, ó. Tá vendo? Com 30, tá vendo? Ele errou aqui 3%, tá vendo aqui, ó? Você vê que ele vai errar aqui, ó. Esse aqui que era para ser 2, ele botou 1. Quer ver? Ele errou, nesse caso aqui, ele errou de 30, ele errou um só. 2 com 2, 0 com 0, 2 com 2, 1 com 1, 1 com 1, 0, 0, 1. Ele só errou aqui, ó. Era para ser 2 e ele botou 1. Ele só errou 1, tá vendo? Se você for olhar, ó, ele errou 1 só. No dado de teste. De 30, ele errou 1. Aí aqui, ó, ele está falando aqui, ó, leitura, por exemplo, se você quiser agora entrar com dado do usuário. Então, ele está fazendo assim, ó. Enquanto faz, né? Porque quando é que eu vou parar? Digite se deseja continuar, S se quer ou N para não. Aí eu pergunto aqui, se eu falar não, quer ver? Vamos rodar para vocês verem. Ó, digite o valor de sample length. Vou botar aqui, 4.2. Digite o valor de sample width, 1.3.
digit petal length, 8.9. Digit, 7.6. Aí ele me diz, tá? Ah, passou pela rede neural, tá vendo? Ele usa aqui, ó, o predict, tá vendo? Aí, o que ele me diz aqui? Aí eu pego do prediction o argumento máximo, tá vendo? Que aqui o máximo, ou seja, é o maior valor. Então, qual é o maior valor? É o que está na posição 2 do vetor. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é a posição 0. Esse aqui é a posição 1. Aqui, né? E essa aqui é a posição 2. O maior deles está na posição 2. Aí, é o elemento 2. Ele pergunta, deseja continuar? Se eu boto S, aí ele pede para eu ler de novo. Então, eu vou botar aqui, ó, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5. Deixa eu olhar aqui, quer ver só para ver aqui um dado aqui para se eu consigo para dar uma outra classe aqui. Quer ver? Eu vou botar esse aqui, ó. Quer ver? Esse meu coisa que está ruim. Eu vou botar aqui sim, que eu quero continuar. Aí eu vou botar aqui, ó, 6.1, aqui 2.9, vou botar 4.7, 1.4. Aí, ó, deu outra classe, ó, deu 1 agora. Tá? Então, dependendo do dado que eu entrar, aí você vê que eu entro os dados e eu uso aquele transformer para transformar os dados de entrada, tá vendo? Eu tenho que transformar eles. Aí eu uso aquele que eu salvei, tá? No arquivo. Tanto é que se você for olhar lá no teu diretório, vai ter esses dois arquivos lá, o model H5 e esse model -iris.pkl, tá? Aí eu recupero para normalizar os dados baseados naquele dado de entrada. Aí ele executa a predição, tá? Pega aqui prediction, teu vetor de probabilidades, aí eu pego qual é a posição que tem o maior valor, e aí eu digo, o que eu estimei é a espécie que está naquela posição lá. Lembra que eu tinha salvado esse espécies aí, ó, esse vetor. Tá? E aí, se eu boto aqui não, aí ele sai do loop, interrompeu o programa. Sabe qual é o bacana, galera? É o seguinte. Se você quiser, por exemplo, tu pode separar o teu código, como daqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Daqui para baixo, que aqui você já treinou e já salvou, fez tudo. Se eu quiser rodar separado, só essa parte aqui de baixo, ó, daqui para frente, eu posso. Por quê? Eu já treinei ele. Basta eu carregar o modelo e esse pico aqui que ele vai rodar. Entendeu? Eu posso fazer. Ele vai funcionar. Tá? Se eu quiser, entendeu? Carrego e aí ele vai funcionar. Tá? Ele vai funcionar. Beleza? Tá? Então, galera, vamos fazer aqui o seguinte. No meu aqui são 5h20. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, que aí depois a gente vai continuar para vir ler esse PDF para explicar as métricas e a gente vai usar esse outro notebook, que é o quê? É esse notebook que a gente acabou de fazer, mas atualizado com mais coisas. Tá? Aí a gente vai dar um break aí, uns 10 minutinhos, daqui a pouco a gente continua. Bom, gente, então nessa outra parte vamos ver
Métricas de avaliação aqui de técnicas de machine learning, mas mais especificamente para problemas de classificação aqui, né? Tanto é que eu tá falando isso aqui embaixo, né? Então, ó, em problemas de classificação, você provavelmente precisará de alguma maneira de avaliar se seu modelo. Para saber, ele está prestando? Então, em uma rápida pesquisa é possível encontrar algumas métricas para avaliar modelos de classificação. No entanto, como saber quais e quando usá-los? Então, ó, um que tem essa aqui, ó, matriz de confusão. Então, para entender melhor cada métrica, primeiro é necessário entender alguns conceitos. Então, uma matriz de confusão é uma tabela que indica os erros e acertos do seu modelo, comparando com o resultado esperado, né? Ou etiquetas, labels, tá? E a imagem abaixo demonstra um exemplo de uma matriz de confusão. Então, aqui, por exemplo, se a gente tem dois valores possíveis, né? Então, aqui verdadeiro positivo é o quê? Quer ver? Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Aqui, ó. Que o cara aqui, Covid, quem tem Covid, né? E aqui, 100. Covid e 100. Ok? Então, o que é o verdadeiro positivo? É o cara que eu disse que tem Covid e realmente ele tem. O que é o verdadeiro negativo? É o cara que eu falei que não tem Covid e ele não tem. Tá? O que é o falso negativo? É o cara que tem Covid e eu disse que ele não tem. O que é o falso positivo? É o cara que não tem e eu disse que tem. Tá? Então, aqui, por exemplo, está um exemplo de que seria a matriz de confusão. Então, a confusão ocorre no que estiver fora da diagonal principal da matriz, que a matriz é sempre quadrada, tá? A matriz ela é sempre quadrada, porque o número de dimensões que tem de linha é o mesmo que tem de coluna. Então, a matriz é sempre quadrada. Então, a confusão ela ocorre no que está fora da diagonal principal, porque na diagonal principal é o que era para ser e era, e o que não era para ser, não era. Tá? Então, o que está fora da diagonal principal, tá vendo? Que só o que está fora da diagonal principal que é o falso. Tá? Então, igual tá falando aí, ó, verdadeiro positivo, classificação correta da classe positivo. O falso, cadê aqui? É porque não roda se. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Verdadeiro é negativo, classificação correta da classe negativa. E o falso é negativo é o erro do tipo 2, erro em que o modelo previu a classe negativa quando o valor real era positivo. E o falso positivo, que é o erro do tipo 1, que é o erro em que o modelo previu a classe positivo quando o real era negativo. Tá? Bom, então, normalmente essas métricas de avaliação, elas usam como base a matriz de confusão, tá? Então a métrica de avaliação, ao ser feita a contagem de todos esses termos aqui, né, da matriz de confusão, é possível calcular métricas de avaliação para classificação. Tá? Então, aqui está, por exemplo, as fórmulas das medidas mais utilizadas. Então, a acurácia é o quê? É VP
mais VN, que é o verdadeiro positivo, mais verdadeiro negativo, dividido por tudo. Então, quer dizer o quê? A acurácia, quer ver um exemplo? Se ela acertou 100%, o VP, que é o falso positivo, e o FN, que é o falso negativo, é zero. Então, fica só o quê? VP mais VN dividido por VP mais VN. Então, dois números iguais, um dividido pelo outro, dá 1. Então, a acurácia é 100%. Por quê? Porque o FP e o FN é zero, ou seja, ele acertou tudo. Tem lógica, né? E aí você vê o seguinte, se o FP e o FN for maior do que zero, isso aqui embaixo vai ser maior que a parte de cima, e isso vai ficar menor que 1. Então, quanto maior for o FP, o falso positivo, o falso negativo, que são os erros, menor vai ser a acurácia. Ou seja, menor vai ser o acerto dele, né? Tá? O que é a precisão? É o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais falso positivo. Nesse caso aqui, ele está vendo o quê? Quantos que ele acertou só o que tem Covid, por exemplo. Tá? Tá ok? No caso aqui, a revocação, ela leva em consideração, em vez de ser o FP, ele vê o falso negativo. Tá? Então, ele vê o seguinte, dos que têm Covid, e aí ele está dizendo o quê? Também, quantos que têm Covid que ele disse que não tem? Então, você vê que nesse caso da Covid, a revocação seria mais importante, né? Por quê? Porque ele tá, além dele ver quem tem Covid realmente tem, ele vê quantos que eu dei errado, né? Quantos que era para ter Covid e eu disse que não tem. Por quê? É muito mais grave eu falar que uma pessoa que tem Covid não ter do que uma que não tem eu dizer que tem. Concorda comigo? Então, no caso desse problema, por exemplo, de quem tem Covid, por exemplo, de detecção de fraude em cartão de crédito, entendeu? A revocação é mais importante do que a acurácia e a precisão. Né? Tá? E qual é interessante desse F1 Score? Ele é uma média harmônica entre a precisão e a revocação. Tá? Entre entre esses dois elementos. Tá? Ele é uma média harmônica. Tanto é que você vê que é 2 vezes precisão vezes revocação dividido por precisão mais revocação. Tá vendo? Aí aqui ele explica, tá vendo? O F1 Score é uma média harmônica entre precisão, que aqui, e revocação, que ele também chama de recall, tá? Revocação também chama de recall. Por isso que está escrito aqui recall, que quer dizer a mesma coisa de revocação. Tá? Tá ok? Então, dependendo do problema, tá? Você pode... geralmente, eu prefiro usar ou isso, né, que está aqui, recall, revocação, acessibilidade, ou o F1 Score. Tá? Aí ele fala que quando usar cada uma, aí depende do que você pretende, né? Tá? Por exemplo, aqui a acurácia é uma boa indicação geral de como o modelo performou. Porém, pode haver situações em que ela é enganosa. Por exemplo, na criação de modelo de identificação de fraudes em cartões. Por exemplo, na criação de um modelo de fraude em cartão de crédito, o número de casos considerado como fraude pode ser bem pequeno em relação ao número de casos
totais, né? Então, para colocar em número, por exemplo, você tem 280 mil casos e só 2 mil é fraudulento. Então, por exemplo, se você acertar tudo que não tem fraude e errar todos os que têm fraude, você vai ter uma acurácia de 99,3. Por quê? Aqui, ó, que o verdadeiro negativo vai ser pequeno, tá? E o outro lá que e o falso negativo vai ser pequeno, porque o número é muito menor. O que é 2 mil perto de 280 mil? É um percentual pequeno, entendeu? Então, nesse caso, a precisão vai ficar enganada, tá? Vai ficar enganada, tá? Então, por exemplo, nesse caso, se você usa a revocação, aí você vai ver, ó, o verdadeiro positivo que tem fraude, ó, ele vai ficar bem baixo. Mas só que o falso negativo vai ficar bem alto. Se você dizer que todo mundo que tem fraude não tem, aí isso aqui vai ficar alto. E o VP vai ficar bem pequenininho, verdadeiro positivo. Tá vendo? Por isso que revocação é melhor. Tá? E a média harmônica também, por quê? Porque aqui o verdadeiro positivo vai ficar pequeno, né? Então o F1 score também vai funcionar bem. Tá vendo? A precisão dentre. Cadê aqui? Ó? A precisão pode ser usada em uma situação em que o falso positivo são considerado mais prejudicial que o falso negativo. Mas no nosso caso, vai ver se da Covid, do cartão de crédito, né? O falso negativo é que é o pior, né? Por isso que o recall, tá vendo? Pode ser usado em cada situação que o falso negativo são considerados mais prejudiciais que o falso positivo. Por exemplo, o modelo deve, de qualquer maneira, encontrar todos os pacientes doentes, mesmo que classifique alguns saudáveis como doentes. Então, é a mesma coisa. É melhor eu classificar algum saudável como tendo Covid do que um que tem como sendo saudável. Tá vendo? Ou seja, o modelo deve ter auto-recall, pois classificar pacientes doentes como saudável pode ser uma tragédia. Por quê? Para matar o cara. Não, bicho, não tem nada não. É só uma gripinha para ir para casa. O cara, pô, morre. Tá? E o F1 Score é simplesmente uma maneira de observar somente uma métrica, ao invés de duas, precisão e recall, em alguma situação. É uma média harmônica entre as duas, que está muito mais próxima dos menores valores do que uma média aritmética simples. Ou seja, quando se tem um F1 score baixo, é um indicativo do que ou a precisão ou o recall está baixo. Tá? Então, é interessante por conta disso. Tá? Então, aí a gente vai ver qual que melhor se adapta. Então, deixa eu abrir aqui o V4. E agora a gente vai ver com as métricas. Tá? Então, deixa eu limpar aqui primeiro. Agora vamos rodar. Essa parte inicial aqui, como eu já expliquei, eu vou logo lá para frente. Tá? Tá vendo? Até aqui é tudo igual. E aí faz arquitetura, aí faz o treinamento. Né? Tá vendo? Aí, deixa ele chegar aqui, você vai ver.
Vendo aqui eu botei número de época 20 só para andar rapidinho. Só para a gente ver como é que... Pronto. Nem parou pelo R-stop. Aí eu faço aqui a acurácia só tal. Tá vendo? Aqui, como eu botei só 20, você vê que a acurácia ficou pequena. Justamente para ter mais erro para a gente ver. Ó. Aí vai mostrar aquele gráfico de treinamento e tal. Aí ele, tá vendo? Salva. Agora eu vou carregar. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui a métrica. Ó. Então, a primeira métrica aqui, ó, Classification Report. É aqui que eu quero. Classification Report. Relatório de classificação. Aí ele vai mostrar, ó. Olha lá. Precision, Recall e F1 Score. Então, ele está dizendo o quê? Você vê que para a classe 0, ele acertou sempre. Para a classe 1 e 2, você vê que ele já errou. Tá? Você vê que ele já errou. Tá? Então, o que aconteceu? Né? Agora eu vou mostrar a matriz de confusão. Tá vendo aqui? Ó? Ele mostra que a matriz de confusão. Então, de acordo com a matriz de confusão, o que ele está dizendo aqui? Ó? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver. Então, a gente tem a classe 0 e 2, 0 e 2. Então, qual é a moral da história? Aqui, ó, ele erra 9, que era para ser do 1. Ele disse que é 2. Tá? Tá ok? Aqui é que está o maior erro. 9 que eram para ser do 1, ele disse que é do 2. Aqui é que está o maior erro. Tá vendo? Foi aqui. Errou mais. Tá? Tanto é, mas eu fiz isso de propósito para justamente fazer o quê? Ter o erro. Porque se eu... quer ver? Ó, se eu aumentar e fazer igual estava antes, ó, em vez de 20... Lembra? Antes estava 200, né? Quer ver? Vamos lá, vamos rodar aqui de novo. Ó. Vou rodar. Aí você vai ver que a matriz de confusão não vai errar quase nada, só deve errar um só. Deixa ele rodar aí. Aí o erro vai ser bem pequeno, tá vendo? Tá rodando enquanto aqui tá andando, aqui ele tá rodando. Parou. Ele stop. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá, porque aqui eu acho que eu também esqueci de botar o shuffle aqui, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Ele já treinou. Vamos ver qual vai ser. Aí, ó, aqui ele deu 100%. Aqui. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Vendo? Ele não, a princípio aqui, ó, ele não errou nenhum aqui. Aí se eu for rodar a classificação, ó, aí ele deu 100% em tudo, ó. Beleza? Que ele acertou tudo. Tá? Que ele deu 100%. Tá vendo? Aí quando eu for botar matriz de confusão, ele não vai ter nada fora da diagonal principal. Aí, ó. Tá vendo? Lembra que antes aqui no lugar do 11 estava 2 aqui e o 9 aqui no lugar do 0. Tá vendo que agora, fora da diagonal principal, tá tudo 0? Então, quer dizer o quê? Ele aprendeu 100% aqui. Não errou nada. Por isso que aquela hora eu botei com 20 para ter alguma coisa errando para vocês verem. Tá? Então, porra, nisso aqui foi perfeito, né? Não era? Acertou tudo aqui. Tá vendo? A matriz aqui, ó. Tá fora da diagonal principal, tá tudo 0. Tá? Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Com
essas métricas. Tá? Então, tu vê. Por quê? Que aí eu posso comparar. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho outros modelos e tal. Aí eu posso comparar usando a métrica. Por exemplo, eu posso usar esse F1 Score, por exemplo, tá? Para dizer, pô, se você pega aqui, aqui, tá vendo que ele deu aqui a precisão, aqui até deu 1 a course. Tá vendo? Se eu pegar aqui, tem no F1 Score, tá? 0,8. O outro tem 0,9. Qual que é melhor? Porra, o que tem 0,9. Entendeu? Aí você tem uma medida, tá, clara para saber. Por quê? Porque essas medidas aqui, como eu mostrei na fórmula aqui, tá? Ela é calculada em cima dessa matriz de confusão. Internamente, ele já faz isso e faz as contas. Aqui eu estou mostrando para vocês realmente a matriz de confusão, entendeu? Só para você ver que é verdade mesmo. Tá vendo? Se ele não errou nada, tá vendo? Não tem nada fora da diagonal principal. Deu tudo 1, certinho. Tá? Deu tudo 1. Tá? É porque esse problema aqui é pequeno, é simples, aí dá, mas na prática isso não costuma acontecer, porque esse problema é pequeno, né? Tá? Ok? Conseguiram pegar a ideia aí, galera? Como é que foi? De boa? E aí, galera, o que eu vou fazer agora? Que o conteúdo da aula que era para hoje era isso aqui. O que vai valer como exercício, já valendo uma pontuaçãozinha? Eu vou passar um dataset parecido com esse, e aí vocês vão ter que adequar para fazer a classificação do problema. Eu vou botar um texto explicando o dataset, botar tudo direitinho. Vocês vão usar esse último aqui. Aí eu vou explicar. Use como base aquele Iris, MLP, Keras, V4 e tal, como base. E aí vocês vão testar em cima de um outro dataset, para ver se vocês conseguiram pegar a manha. E aí, qual é a moral da história? E se for necessário, tu vai fazer o quê? Né? Alterar o quê? Se você quiser, você pode alterar o quê? Botar mais ou menos camadas, mudar o dropout, entendeu? Você pode mudar, entendeu? Aqui, em vez de 0,3, pode estar 0,2, 0,5, sei lá, mudar o número de neurônios, botar mais camadas aqui intermediárias aqui no meio. Aí é problema teu. Quer ver? Eu vou fazer só uma brincadeira aqui para vocês verem. Ó. Eu vou botar aqui mais uma camada de 30 e mais uma. Você vai ver que o número aqui de pesos aqui vai aumentar. Ó. De parâmetros vai aumentar. Quer ver? Vou botar mais uma aqui. Ó. Eu posso. Ó. Botei mais uma de 30, botei mais uma de dropout aqui, sem problema. Quer ver? Ó? Então, em vez de ter 2.293, você vai ver que vai aumentar bastante. Quer ver? Ó. Aí, ó. Para 3.223, tá vendo? Entrou mais uma camada aqui aqui densa de 30 e outra de dropout aqui. É óbvio, como eu botei mais camadas, mas é óbvio que a rede tem mais coisa para computar, ela pode demorar mais um pouco. Mas dependendo do meu problema, eu tenho que aumentar mesmo. Não tem como. Tá? Tá ok? Às vezes eu vou ter que fazer isso mesmo. Tá? Às vezes eu tenho que fazer. Tá? Aí vocês vão experimentar um outro. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou, na hora que eu postar isso lá no Ava, eu vou ver se eu faço isso ainda hoje e eu mando para vocês um e-mail avisando. Bacana, galera? Eu vou fechar aqui a gravação.